boa tarde, irmãs. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. E se não estiver, que a paz do Senhor esteja sobre vós, missês. Isso é linguajar arcaico, né? Vós, missê. Vós, missê, vai ou não vai? Pois é, vós, missês. Estamos nessa tarde aqui, mais uma tarde da bênção. Espero que Deus possa falar ao seu coração, possa te abençoar nessa tarde. Senhor, em nome de Jesus, nós podemos nos alegrarmos, Senhor, pelo seu cuidado, podemos nos alegrar pela sua proteção, porque a mão do Senhor está sobre o justo, sobre aqueles que o temem. A mão do Senhor está sobre aqueles que se achegam a Ti. E nessa tarde nós dizemos, meu Pai, que nós não tememos o mal, mas tememos o Senhor. Tememos, sim, não com medo, mas com respeito. Por isso, Senhor Deus, queremos Te dizer que nos aproximamos, meu Pai, da Tua face, na certeza que seremos ouvidos, que seremos atendidos. Porque não há Deus tão achegado como Tu, a quem nós podemos recorrer, a quem nós podemos buscar, para resolver, Senhor, os nossos dilemas, os nossos problemas que temos a resolver na terra. Nós somos dependentes do Senhor. Por isso, nessa tarde, fala conosco, fala a cada um, fala a cada coração, fala a mente, fala ao Espírito. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você nessa tarde. Deixa eu pegar aqui um texto da Bíblia aqui. Só um instantinho, só para me veio à mente aqui agora. Deixa eu pegar aqui. Isso. Vamos pegar aqui Isaías capítulo 29, versículo 8. Isaías capítulo 29, versículo 8. Isaías 29, 8. Pronto? Andrine, você está aí, amiga? Isaías capítulo 29, versículo 8. Vamos pegar o versículo 7 para poder entender melhor. Então as hordas de todas as nações que lutam contra Ariel, que investem contra ele e contra a sua fortaleza, e a sitiam. E a sitiam serão como acontece num sonho, numa visão noturna. Então olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Que uma pessoa, quando ela está tomada por um sonho, tomada pela visão noturna, olha o versículo 8 agora. Como que um homem faminto sonha que está comendo, mas quando acorda, a sua fome continua. Quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas quando acorda, está enfraquecido, sem ter saciado a sua sede. Assim será todas as hordas das nações que lutam contra o monte. Pegue a outra versão lá, Andrine, por favor. Pegue a outra versão. Será como o homem faminto, que sonha que está para comer, acordando sente-se vazio. Ou como o sedento que sonha que está para beber, acordando, eis que ainda está desfalecido se acha, e a sua alma com sede, porque está vazio. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Eu quero usar esse texto aqui para mostrar o seguinte. Será como um homem faminto, ou seja, um homem que está com muita fome, que está há vários dias, com muitos dias sem se alimentar, e ele não tem comida, mas ele sonha que está a comer. Mas quando ele acorda,
ele sente-se completamente vazio, porque não há comida. E é sobre isso que eu quero falar com você, a respeito das pessoas que sonham, têm sonhos, mas quando acordam, se sentem totalmente vazias. É a pessoa que sonha em que o casamento dela vai mudar e, no entanto, quando ela acorda, tem um vazio muito grande lá dentro, um vazio afetivo. É a pessoa que sonha em ter um pai, uma mãe compreensivo, amoroso, que repreende na hora certa, mas também diariamente tem palavras boas, e ela sonha com esse pai e essa mãe, mas quando ela acorda, há um vazio chamado vazio filial. É a pessoa que está desempregada, que precisa muito arrumar um emprego para obter salário, e ela dorme, e ela sonha que está empregada, e quando acorda, ela simplesmente está vazio, completamente vazio, que é o vazio profissional. É a pessoa que está sonhando, que está com a alma curada, sarada, liberta das dores do sofrimento, e ela sonha com isso, mas acorda, tem um vazio chamado vazio emocional. É uma pessoa que está sozinha no meio da multidão, porque ela não tem relacionamentos, ela não tem amigos efetivos, e aí então ela sonha que está arregimentando amigos, e quando acorda tem um vazio chamado vazio social. É a pessoa que está debaixo de todo esse sofrimento, e ela pergunta: onde está Deus? Porque foi que o Senhor me criou? Porque o Senhor me fez? Será que o Senhor me fez para que eu ficasse sofrendo desse tanto? Ou seja, não há dia em que o sofrimento não me tome, e aquela pessoa deita angustiada, e quando ela dorme, ela sonha com a visitação de Deus, que Deus a visitou e que todo o sofrimento passou, mas quando ela acorda era apenas um sonho, e fica então o vazio chamado vazio existencial. Então essas são as formas de vazio. Primeiro o vazio existencial, depois o vazio chamado vazio filial, que é o vazio do fato de não ter pai e mãe. Depois vem o vazio chamado vazio emocional, que é o fato da pessoa estar diariamente em crise no seu mundo emocional. Depois tem um outro vazio, que a pessoa sonha em construir uma família e é azarada pra caramba no amor, que é chamado vazio afetivo. Aí tem o outro vazio, que é a pessoa que de todas as formas que faz, perde os relacionamentos, não tem amigos, chamado vazio social, e é aquela pessoa que não consegue um trabalho que lhe dá renda segura, que é chamado vazio profissional. Então olha aí, ó, vazio existencial, vazio filial, vazio emocional, vazio afetivo, vazio social e vazio profissional. 6 tipos de vazio. Quer anotar aí? Precisa disso? Porque eu vou falar desses 6 tipos de vazio. E é claro que não vai ser tudo num dia só. Mas eu quero falar sobre isso, sobre os vazios que tomam conta do ser humano. Claramente. Então o primeiro é vazio existencial. Depois vazio filial, que é o vazio, necessidade de pai e mãe. Vazio emocional, que é necessidade de equilíbrio na alma humana. Depois vem o vazio afetivo, que é a necessidade de amar e ser amado, ou seja, por pessoas num relacionamento, namorado, noivo e casamento, noivado e casamento. E aí depois vem o vazio social, que é o relacionamento interpessoal, e depois vem o vazio, que é chamado vazio profissional, que é a necessidade de ter trabalho para a sua manutenção. Tá certo? Baseado nisso, eu quero falar com você aqui.
Quando nós falamos de vazio existencial, como é que ele se dá? Como é que a pessoa está? Como é que a pessoa vive? Abre comigo lá no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 11. Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios, segundo a carne. Quando gentil não é, já expliquei para você, não é gentil de gentileza, mas gentil é uma pessoa que não é convertida ainda, que não está no Senhor. Éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Agora olha o versículo 12. Naquele tempo, começa aqui então. Naquele tempo em que nós éramos gentios, naquele tempo em que nós não tínhamos a Cristo, naquele tempo em que nós não tínhamos ainda nos achegado a Ele, olha o que ele diz. Naquele tempo, antes da conversão, estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Isso aqui, ó, é, sem tirar e sem pôr, 100% do vazio existencial. Isso mesmo. O vazio existencial se resume nesses pontos aqui, ó. Se nós formos separar, claramente, olha o que ele diz. Naquele tempo, nós estávamos sem Cristo, 1. Separados da comunidade de Israel, 2. Estranhas alianças da promessa, 3. Não tendo esperança, 4. Sem Deus no mundo. Então aqui estão os 5 fundamentos básicos de alguém que está num vazio existencial. O vazio existencial, ele é básico no sentido de que a pessoa, ela muitas vezes está ligada a uma religião, ela professa uma religião católica, ela professa a religião espírita, kardecista, ela professa a religião espírita umbandista, ela professa a religião espírita candomblessista, ela professa a religião Seixonoye, ela professa a religião Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Hare, Hare Rama, ela professa a religião adventista, ela professa a religião Testemunha de Jeová, ou então ela professa a religião evangélica. Sim. Mas ela é apenas o quê? Religiosa. Mas esta pessoa, na mente dela, ela pensa ter Deus, ela acha que tem Deus, e se você questionar, ela tem certeza que tem Deus. Exatamente. Ela pensa, ela sente, e ela tem certeza, convicção mental de que tem Deus, estando ligada e apegada à religião. Mas é interessante que essa mesma pessoa que está ligado a um desses movimentos religiosos, inclusive evangélico, que ela pensa, ela sente e ela tem convicção de que tem Deus. E tanto é que se você falar que não tem, ela briga. Se você falar que não tem, você está querendo dizer o quê? Eu tenho Deus sim. Mas é engraçado que esta mesma pessoa que pensa, que sente, que tem certeza que tem Deus, dentro dela, no coração dela, quando ela vai dormir, ou em algumas partes do dia em que ela está sozinha, lá dentro dela tem um vazio, tem um oco, tem um buraco aqui dentro dela, que ela não consegue compreender, que ela não consegue entender, que ela não consegue divisar. Que buraco é esse? Que vazio é esse? Que oco é esse? O que é que faz com que ela sinta que a vida dela não tem sentido? Exatamente. A pessoa que está ligado a um processo religioso, mexe, vira e mexe,
ela tem esse sentimento de que a vida dela aqui na terra não tem significado, não tem sentido, não tem o porquê. E é engraçado que ela usa determinadas palavras. Ela diz: olha, há um vazio tão grande dentro de mim, a dor é tão grande que dá vontade de sumir, dá vontade de desaparecer. Ah, se Deus pudesse vir e me levar. Ah, se a minha vida porventura se apagasse agora, como se apaga um lampião, como se apaga a luz elétrica apertando o interruptor, como a lamparina que você coloca a mão no pavio e encosta e apaga, como uma vela que você encosta no pavio e apaga. Tomara a minha vida fosse desse jeito e ela pudesse apagar, porque apagando eu pararia, ou seja, deixaria de ter esse vazio lá no fundo da minha alma que corrói, que não me deixa ter prazer por essa vida. Porque a vida dessa pessoa não tem sentido. E olha que você olha para a vida dessa pessoa, quando a gente olha mais de perto, você chega até a dizer: essa pessoa está reclamando à toa, no linguajar assim bem lá embaixo, está reclamando de barriga cheia. Essa mulher, ela tem um marido maravilhoso, ela tem filhos maravilhosos, ela tem uma conta bancária recheada, mora numa casa fenomenal, tem um carro bonito para passear, 1 a 2 vezes vai para a Europa, para os Estados Unidos, ou viaja em várias partes do Brasil. Essa pessoa está sempre rodeada. Quem está do lado de fora acha que a vida daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, daquela moça, não há motivo para reclamar, não há motivo para dor, não há motivo para tanto sofrimento. Porque quando a gente olha para ela e olha para as coisas que ela tem, para as coisas que lhe cercam, para as coisas que Deus permitiu que ela tivesse, é inaceitável que esta pessoa esteja dizendo: a minha vida não tem sentido, a minha vida é um vazio terrível, a minha vida está oca, a minha vida ela está por um fio. E aí então é quando ela chega e diz: quem dera Deus me levasse, quem dera eu pudesse fugir, quem dera eu pudesse desaparecer, quem dera a minha vida apagasse como se apaga uma vela, como se apaga uma lamparina, como se apaga a luz, ou então como se desligasse o sol e viesse na escuridão. E é interessante que quando você vê essa pessoa falando assim, você a critica. Somos levados a criticar. Mas sabe o que acontece, irmão e irmã? É que quando você olha para ela, quando eu olho para ela, quando nós olhamos para essa pessoa, nós olhamos para as coisas que estão ali lhe cercando. E Jesus foi muito claro: buscai em primeiro lugar o teu reino e estas coisas. Interessante que aquela pessoa nem busca o reino e as coisas já lhe foram acrescentadas. Lhe acrescentou um bom marido, lhe acrescentou os filhos, lhe acrescentou casa, lhe acrescentou carro, lhe acrescentou conta bancária, lhe acrescentou ótima alimentação, boas roupas, lhe acrescentou viagens, lhe acrescentou lazer, mas tudo isso são coisas. E coisas não tem jeito, gente. Coisas são coisas. Coisas podem preencher a alma, mas não podem preencher o espírito. As coisas que nós temos, as coisas desse mundo que desejamos, traz alegria no âmbito emocional, no âmbito da alma, no âmbito dos sentimentos. Mas essas coisas não podem preencher o chamado vazio existencial, que é a necessidade de Deus, que é a necessidade que o homem tem de ter a Deus, de ter Deus de fato na sua vida. É interessante que essa parte do ser humano, que é o seu espírito, como a Bíblia Sagrada diz claramente, olha para você ver, só um instantinho aqui, por favor, para lhe ajudar a entender melhor.
Só um instantinho. Olha o que está escrito aqui. Olha comigo aqui, por favor, 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, ó, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso o quê? Vosso espírito. Depois ele fala da alma, depois ele fala do corpo. Mas o ser humano normalmente inverte o texto e diz que o homem simplesmente é feito corpo, e ele diz corpo, depois alma, depois espírito. Nós trocamos, porque nós, por natureza, usamos o corpo para adquirir coisas, e nós usamos o corpo para ter coisas que preenchem o quê? A alma. Mas em contrapartida, esse mesmo ser humano, ele busca coisas, e quanto mais coisas ele tem, mais coisas ele deseja, mais coisas ele anseia. Para preencher o quê? A alma, o mundo emocional. Só que a alma humana, gente, ela é inconstante. Só que a alma humana, ela é por natureza insatisfeita. Só para você ter uma ideia, quando nós usamos o nosso corpo para atrair uma pessoa para amar, o homem usa o corpo físico para atrair uma mulher para amar, e a mulher usa o corpo físico para atrair o homem para que possa amar. Aquilo é uma coisa chamada o quê? Corpo humano. Mas é interessante que a mesma pessoa que hoje chega e diz que esta pessoa na sua aparência física é muito bonita, ela é linda, ela é maravilhosa, mas isso tem prazo de validade. Você pode observar que daqui um pouco, esse mesmo homem que acha essa mulher linda hoje, daqui 3, 4, 5, 10 anos, ele fala, já não está tão bonito assim. Quer dizer, tem vários homens que decidem o quê? Trocar. Tem várias mulheres que acham o seu marido um pão. Mas depois de um tempo parece que ficou bolorado. Fala, meu Deus, como ele está feio, como ele está gordo, e coloca defeitos. Essa mesma pessoa que usa o corpo para trabalhar e comprar uma casa, daqui um pouco aquela casa já está feia, perde o sentido. É interessante que essa mesma pessoa que usa o corpo para adquirir um carro, daqui um pouco, 5, 6 anos, aquele carro saiu de moda, ela precisa de ter outro carro, porque aquele já está velho, ela olha para ele, nem vontade de lavar, dá mais. Por quê? Porque são coisas que a gente usa o corpo para adquirir, e que ela preenche os desejos da alma, mas a alma ela é insatisfeita. A mesma alma que está agora adorando, ou seja, amando, cheia de alegria por causa desse vestido, amanhã ele pega esse vestido e pisa em cima, ou seja, já não serve mais. A mesma alma que diz que essa calça é bonita, amanhã essa calça não serve mais. Essa mesma alma que diz que essa sandália está bonita, amanhã tem que colocar outra sandália no lugar, porque essa alma é insatisfeita. Essa alma que usa o corpo para falar, esse corpo é bonito, amanhã começa a colocar defeitos. Seu nariz está grande, seu cabelo está horrível, seus olhos estão estranhos, está meio arroxeado, está com um pneuzinho aqui, está com outro ali, e começa a colocar defeitos. Essa mesma alma leva a própria boca a colocar defeitos. Agora sabe por quê? Porque a alma, gente, ela é insatisfeita.
E a pessoa está vivendo nessa vida, tentando preencher a sua vida com coisas. E quanto mais ela tenta preencher, e nós olhamos para ela e falamos, ela tem tudo. Mas lá por dentro tem um negócio que foi esquecido. Olha que eu já estou aqui há 10 minutos falando, que a gente usa o corpo para o quê? Satisfazer a alma. Nós simplesmente usamos o corpo para atrair a pessoa amada pela alma. Aí nós usamos o corpo para adquirir a casa dos sonhos, para satisfazer a alma. Usamos o corpo para trabalhar, para ter o carro do ano, para satisfazer a alma. E aonde está o espírito? Está lá, ó, isolado, sozinho. Espírito, vírgula, e corpo e alma. Ou seja, o espírito está lá. É interessante que o nosso Deus coloca o espírito em primeiro lugar, mas nós colocamos o corpo em primeiro lugar, depois colocamos a alma, e quando dá tempo a gente coloca o espírito. E nessa vã necessidade de preencher a alma através do trabalho feito pelo corpo, o espírito humano está vazio. Exatamente isso. O espírito humano fica vazio. Volta lá, por favor, em Efésios 2:12 agora. E aí então, o ser humano está sem Cristo. Fica separado da comunidade de Israel, ou seja, separado do povo de Deus. Ele não faz parte das alianças, das promessas de Deus, ou seja, as promessas de Deus não fazem parte dos seus objetivos, dos seus alvos. E essa pessoa vai perdendo a esperança e ela sente que não tem Deus no mundo. Por quê? Porque ela está tomada pelo vazio existencial. Ela está sem Deus no mundo. E uma pessoa sem Deus perde a esperança. E uma pessoa sem esperança, ela simplesmente não vai atrás mais das promessas de Deus. E uma pessoa que perde o objetivo, perde o sonho de adquirir as promessas, ela se separa do povo de Deus e, logicamente, ela fica sem Cristo. Aí começa. Mas você fala, bispo, eu sou evangélica, eu sou evangélico, eu estou firme, completamente firme, meu coração está todo ajustado, arraigado em Cristo. Mas por que eu sinto esse vazio? Porque muitas vezes você tem Deus do seu jeito, e não do jeito de Deus. Querido, toda pessoa que ela sente esse vazio, que a vida dela não tem sentido, que a vida dela não tem, perde o rumo, e ela não sabe o porquê ela existe, é porque ela está sem Deus. E uma pessoa sem Deus, eu vou te ser claro, de baixo para cima, ela perde a esperança. Ela perde o prazer na vida. Ela perde o prazer de estar nessa terra, porque a vida dela não tem um propósito. E por que essa pessoa está sem esperança? Porque, na verdade, o propósito de Deus passa pelas promessas. As promessas de Deus é nada mais, nada menos, assim como a palavra de Deus diz o seguinte, olha, buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, que é Mateus 6,33, e as outras coisas, fala das coisas deste mundo. Pronto. Quando a pessoa não tem as coisas desse mundo, a alma dela fica o quê? Triste. Quando uma pessoa se sente vazia, é porque ela está estranha às alianças das promessas, ou seja, o reino de Deus, ele é municiado pelas promessas. A primeira promessa de salvação, a promessa de transformação, a promessa de poder de Deus, a promessa de unção de Deus, a promessa de milagre. Ou seja, o que faz uma pessoa ter uma vida alinhada, agitada, que tem sentido, são as promessas, a busca das promessas e o alcançar dessas promessas, a autorrealização pelas promessas. Mas quando uma pessoa está sem Deus, ela perde a esperança. Sem esperança, as promessas deixam de ser o alvo dela, e se ela perde claramente
as promessas, como não sendo mais seu alvo, ela não tem prazer na comunidade de Israel, ou seja, não tem prazer mais na igreja, e logo, logo ela estará sem Cristo. Você entende o que eu estou lhe dizendo? Mas vem cá, mas eu tenho Cristo. Se eu tenho Cristo e eu estou na igreja, e eu quero as promessas, mas por que eu estou sem esperança e parece que eu estou sem Deus? Então vamos ver o que está escrito aqui. Se eu estou sentindo desse jeito, eu tenho Jesus, eu estou na igreja, e eu quero as promessas, por que então eu estou ficando sem esperança? E parece que eu estou sem Deus. Olha comigo, por favor, Efésios capítulo 5, versículo 18. Olha o que está escrito aí. Efésios 5, 18. Não vos embriagueis o quê? Com vinhos, em que há dissolução, mas enchei-vos de quê? Do Espírito. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Não vos embriagueis o quê? Com vinho. Vinho é uma coisa. O vinho dá prazer? Dá. Sim. Para quem gosta, dá. Eu particularmente não gosto de vinho. Porque o vinho que é de hoje aqui, ele tem gosto de rolha. Sei lá, é estranho. Porque quando eu era criança, lá no Paletó Rasgado, no interior de Goiás, meu pai dava vinho para nós. Mas era aquele vinho, gente, cortesano, caldesano. Quem lembra disso aqui? Era um vinho adocicado, caldesano e cortesano. Existe até hoje. Um é branco e o outro é o chamado vinho branco, cortesano branco, caldesano tinto. E ele existe até hoje. Existe até hoje. Quem é mais antigo, quem é mais antigo, lembra desse vinho, que não tem nada a ver com o vinho de hoje, que eu já experimentei, mas não gostei. Então não tem chance de ser cachaceiro, porque cerveja é amarga, eu não gosto, cachaça queima e o vinho eu acho que gosto de rolha, gosto de madeira, então não tem sentido. Aí ele diz, não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, por que um crente está com vazio existencial? Simples. Porque ele está se embriagando com vinho. Vamos pegar melhor? Ele está se embriagando ou tentando se embriagar, tentando se preencher com as coisas deste mundo ligado à alma humana. Quanto mais você se envolve com as coisas, com a busca dessas coisas, essas coisas vão te deixando embriagado. E uma pessoa embriagada, gente, não vê. A pessoa embriagada não sente. A pessoa embriagada fica totalmente envolvida com as coisas desse mundo. Não é só o vinho que há dissolução. Quando nós pegamos o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, e nós nos envolvemos totalmente com as coisas deste mundo, por exemplo, você se envolve com o trabalho, totalmente com o trabalho, você não vai ter tempo para se encher do Espírito. Quantas vezes eu vi nesses anos todos, fulano, por que você não veio na igreja? Porque eu estou cheio de trabalho. Gente, o único dia que ela tinha para se encher de Deus, se encher no Espírito, era tirando um tempo de 2 horas, gente, da sua semana, para se encher de Deus, para passar a semana. E ela chega e diz, eu não pude vir à igreja porque eu estava envolvido com uma coisa chamada trabalho. Quantas vezes eu vi, nesses últimos tempos, vários jovens, homens e mulheres falando, eu não pude ir na igreja, eu não posso ir na igreja porque eu tenho prova na segunda-feira. Eu também tenho. No semestre passado eu estava com 11 matérias. Tinha que ralar para caramba para dar conta de estudar, fazer os trabalhos da faculdade para tirar notas boas.
mas eu não vou deixar de ir ao lugar aonde há a possibilidade de eu me encher das coisas de Deus, me encher da palavra, me encher com as orações, me encher do Espírito, para que eu não fique embriagado com a faculdade, embriagado com as coisas. Interessantes que eu ouvi várias pessoas dizendo, o curso de psicologia, quando a gente entra nele, tem várias pessoas que se afastam de Deus por causa da ciência chamada psicologia. Por causa das matérias e dos ensinos, por causa da aprendizagem, que ela é puramente psique, puramente emocional, puramente do mundo da alma humana. E aí alguns professores usam tudo aquilo e tal para afastar a pessoa de Deus, e a pessoa se afasta. E é engraçado que eu estou procurando essa matéria, estou procurando esse professor, estando já há 4 anos na faculdade, no 8º semestre, e eu vou ser muito claro com você, e não falo com demagogia, falo diante de Deus. Quanto mais eu estudo psicologia, mais eu me aproximo de Deus, e eu vejo que Deus tem razão. Porque um punhado das matérias de ciência e da psicologia que eu tenho estudado, ela me ajuda a entender coisas que eu não entendia na Bíblia do mundo emocional afetivo. Ela me ajuda a entender de empresas, porque tem um braço da psicologia que chama psicologia organizacional, que mexe com organizações, que mexe com empresa, que mexe com a empresa no sentido de negócio. Empresas, quando se trata de trabalho, quando se trata de liderança, a gente aprende isso, da psicologia organizacional. Quando eu estudo psicologia, aí então eu começo a estudar psicologia hospitalar, como é que a psicologia pode entrar para trabalhar com gente doente em igreja. Gente do céu, ou lugar de gente doente em igreja. Quanto mais eu estudo a ciência da psicologia, que eu vejo os relacionamentos pais e filhos, filhos e pais e mães, aí eu aprendo como ajudar pais e mães a ajustarem suas vidas, que a Bíblia trata tão bem disso. Então, essa ciência não me afasta, ela me aproxima de Deus. Mas escuta, ela fica no âmbito do meu corpo, no âmbito da minha alma, mas ela não preenche o meu vazio da falta de Deus, porque a falta de Deus só pode ser preenchida, enchei-vos do Espírito, só através do Espírito, do enchimento do Espírito Santo, que o seu vazio existencial pode desaparecer. Como eu já disse, depois de 4 anos praticamente na faculdade de psicologia, eu jejuei muito mais nesses 4 anos do que antes. Me aproximei mais de Deus do que antes. Por quê? Porque eu uso os jejuns para me encher do Espírito Santo e não me encher de psicologia. Psicologia eu encho lá durante as 2, 3 horas de aula lá. Porque a psicologia, eu uso o corpo para encher as coisas da alma, entender as coisas da alma, mas ela não me dá a unção, a vida, a graça, o prazer do adocicado chamado Espírito Santo. Você entende o que eu estou lhe dizendo agora? Preste atenção, querido. Ouça o que eu estou lhe falando. O vazio existencial que nós sentimos é porque nós estamos sem Deus no mundo, longe da comunidade de Israel, alheio às promessas, sem esperança, sem Deus no mundo. O indivíduo que está sem Deus fica sem esperança, não tem força para buscar as promessas, quer se afastar da igreja e quer ficar longe de Jesus. Mas se você tem Jesus, você está na igreja, quer as promessas, mas está sem esperança e está sem Deus, é porque você está atrelando a sua vida às coisas, você está buscando as coisas deste mundo em primeiro lugar, ao invés de se encher em primeiro lugar do Espírito Santo. Seu espírito não pode ser preenchido com coisas. Seu espírito só pode ser preenchido com Deus. Só pode ser preenchido pela palavra de Deus. Só pode ser preenchido através das orações para Deus. Só pode ser preenchido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Quantos estão entendendo, diga aleluia. Se não fizermos isso, não tem jeito.
E na próxima semana nós vamos continuar o assunto e vamos falar do chamado vazio existencial, o vazio filial. O quanto que a falta de pai e mãe faz e deixa as pessoas no vazio existencial, ou seja, sem Deus. Porque a gente faz a transferência. Fechado? Feche os seus olhos, ore comigo agora e fala: Senhor Jesus, nessa tarde, eu quero te pedir de todo o meu coração, me ajuda, Senhor, me ajuda, Cordeiro, a tirar de dentro de mim todo o vazio existencial. Eu quero colocar o Senhor mesmo em primeiro lugar. Eu não quero ser cheio das coisas, mas eu quero estar cheio do seu Espírito. Uma pessoa cheia do seu Espírito tem esperança na vida o tempo todo. Busca as promessas constantemente. Está ligada e apegada à comunidade de Israel, que é a igreja, e anda com Jesus Cristo até o fim. Mas, Senhor, aquela pessoa que se enche de coisas, que põe o corpo para ir atrás das coisas, para preencher o vazio da alma, meu Pai, daqui um pouco, ela sente um vazio, ela está sem Deus, perde a esperança, as promessas do Senhor não faz parte dos seus alvos, não quer e não tem força para vir à igreja, e logo estará afastada de Cristo. Meu Deus, eu repreendo esse espírito agora, eu repreendo essa força, e eu digo, meu Pai, que o teu povo seja agora preenchido pelo seu Espírito, cheio do seu Espírito, que esse vazio existencial desapareça totalmente agora, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Tá certo? Lembrando que você pode nos ajudar a tocar essa obra, ok? Você pode enviar o seu Pix, está colocado aí no rodapé, aí do Facebook, do seu aparelho. E lembrando que hoje às 19h30 nós teremos mais uma live com o pastor Jorge Zamilucci, lá de São Paulo, lá de Paulínia. Fechado? Deus abençoe você e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.